Bom, pessoal, na aula passada a gente viu que a gente sempre pode pegar uma equação quadrática, né, geral em x e y, e transformá-la em uma dessas 5 formas aqui, usando o método de completar quadrado, né? A gente viu também que no processo a gente sempre pode detectar se a curva representa um daqueles 5, se a equação representa um daqueles 5 casos especiais ou degenerados, né? Bom, na aula de hoje a gente vai ver qual é a interpretação desses parâmetros, né, A, B e P. A interpretação dos parâmetros U e V, né, que aparece aqui em todas as equações, a gente vai deixar para uma próxima aula. Então, o objetivo da aula de hoje é mostrar qual é a forma dessas curvas, né? Como a gente pode traçar e esboçar essas curvas aqui em cada um dos casos. Bom, então, como a gente está considerando apenas o caso aqui do U igual a zero e do V igual a zero, as equações vão ter uma dessas 5 formas aqui. Então, a gente vai começar pela elipse. Bom, se a gente pegar a equação da elipse, né, eu vou tentar aqui isolar o y em função do x, porque a gente conhece bem como traçar funções, né, de x, y como uma função de x. Então, se eu isolar aqui, eu posso colocar o x ao quadrado sobre a ao quadrado no segundo membro, posso colocar o a no denominador comum aqui, né, e posso extrair uma raiz quadrada, lembrando que aqui nesse caso, quando eu tirar a raiz quadrada de ambos os membros da equação, né, vai aparecer aqui um mais ou menos. Ok? Então a gente vai ter aqui que y é igual a mais ou menos b sobre a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Ok? Então, se a nossa elipse, né, a gente conseguiu reduzir ela a essa forma aqui, y é igual a mais ou menos b sobre a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, o que acontece? Se o x for igual a vai dar a ao quadrado menos a ao quadrado, 0, y igual a 0. Então, é esse ponto aqui. Ó. Esse ponto pertence à elipse. Se o x for igual a 0, aí eu vou ter b sobre a vezes a raiz quadrada de a ao quadrado. A gente está sempre assumindo que esses parâmetros aqui são positivos. Né? Então, raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, b sobre a vezes a dá mais ou menos b. Então, a gente vai ter esses dois pontos aqui. Tá ok? Se o x for igual a menos a, então vai ficar, de novo, a ao quadrado menos a ao quadrado, isso aqui dá 0. E a gente vai ter esse ponto também, um ponto pertencente à curva. E os demais pontos da curva, né? Então, note bem, se o x é um ponto aqui cujo valor é maior do que o a, quando a gente colocar aqui nessa raiz, aqui vai dar um valor negativo. Então, a gente não vai ter solução. Da mesma maneira, se o x for menor do que menos a, nessa região de cá. Ó. Se eu colocar um x menor do que menos a, aqui, de novo, esse valor dentro da raiz vai ser menor do que 0, e eu não vou poder calcular o y. Agora, para qualquer outro valor, né, quando o x é menor do que a e maior do que menos a gente sempre vai poder ter um valor positivo aqui, vai poder extrair a raiz quadrada, multiplicar por b sobre a, mais ou menos b sobre a, e obter dois valores. Né? Então, a gente pode até fazer uma animação aqui dessa situação. Tá aí, ó. Dependendo da posição dessa reta aí que intersecta a elipse, ela pode não intersectar a elipse, intersectar em um único ponto ou intersectar em dois pontos. Pode acontecer também, né? A gente viu naquele caso, o A era maior do que o B. Então, a elipse era achatada no sentido horizontal. Mas pode acontecer também do A ser menor do que o B. Né? Então, aqui o A é menor do que o B e a elipse está achatada na direção vertical. O caso da hipérbole é parecido. Né? A gente pode também, a partir dessa equação, isolar o y em função do x. As contas são semelhantes.
e a gente vai obter isso aqui, y é igual a mais ou menos b sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Comparando com a equação da elipse lá, a única diferença é que lá era a ao quadrado menos x ao quadrado, então é o oposto aqui, né? E como é que a gente pode desenhar a hipérbole, né? Então, quando o x é igual a vai dar zero aqui, e o y então vai ser zero, é essa a situação aqui. Então, quando x é igual a ou x é igual a menos a, o y dá zero. Para qualquer valor de x maior do que o a, aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter, como o x é maior do que o a, x ao quadrado menos a ao quadrado vai ser maior do que zero. Eu vou poder tirar a raiz quadrada e obter dois valores para o y. Da mesma maneira, se o x for menor do que o menos a. Se o x for menor do que o menos a, quando eu fizer esse valor aqui ao quadrado, ele vai ser maior do que o a ao quadrado. Então, o que está aqui dentro da raiz vai ser positivo, eu vou poder tirar a raiz quadrada e eu vou ter dois valores para o y. Agora, se o x for menor do que o a e maior do que o menos a, então nessa região aqui, ó, se o x for menor do que o a, por exemplo, eu não vou poder tirar a raiz quadrada. Digamos aqui, por exemplo, aqui o a é 4, né? E se o x for 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 ao quadrado, 16. Então, 4 menos 16, menos 12. Não dá para tirar a raiz quadrada, então, nenhum ponto aqui para x entre menos 4 e 4 vai ter um y correspondente. Então, a gente pode ver aqui na animação. A gente pode ver na animação como isso acontece, né? Aí, ó. Dependendo da posição da reta, ela vai intersectar a hipérbole em um ponto, em dois pontos ou em nenhum ponto. Não é isso? Agora, na hipérbole acontece um fato interessante. Olha só, vamos considerar essa expressão aqui, né? Y é igual a mais ou menos b sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Pense o que acontece quando x é muito grande. Quando x é muito grande, o a aqui é uma constante, então o valor do a fica desprezível com relação ao x. Então, quando você fizer a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, você está tirando só algo muito pequeno do x ao quadrado. Então, isso é aproximadamente igual a x. Né? Quando o x é grande, é muito grande. Quando eu digo x é grande, pense no número muito grande, tipo 1.000.000, né? Então, se você tiver o x for 1.000.000 ao quadrado, se você tirar aqui o menos a for 10, vai tirar apenas 100 de 1.000.000 ao quadrado. Então, você praticamente não está tirando nada. Quando você tira a raiz quadrada, vai dar aproximadamente o x. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a hipérbole, né? Quando o x é muito grande, essa raiz quadrada aqui eu posso substituir por x. De maneira que os valores aqui sobre o gráfico aqui da hipérbole estão se aproximando muito dos valores da reta y igual a mais ou menos b sobre ax. Então aqui, por exemplo, eu dei um zoom, né? Aumentei, botei valores maiores. Olha o que acontece. Ó. Eu tenho essas duas retas aqui, y igual a b sobre ax, e essa outra reta, y igual a menos b sobre ax. Então, vocês veem aqui que pelo gráfico, ó, quando o x é muito grande, praticamente você não consegue distinguir a curva tracejada, que é a reta, da curva sólida, né, que é a hipérbole. É claro que para x pequeno existe uma diferença aqui, né? Mas para x grande essa diferença é quase nula, você quase não consegue distinguir. Então, a gente disse nesse caso que essas duas retas, y igual a b sobre ax e y igual a menos b sobre ax, são assíntotas da hipérbole.
no sentido de que assíntotas é que elas se aproximam, né? Que elas aproximam a hipérbole para x muito grande. Ou seja, quando x vai para infinito, a gente costuma dizer, não é isso? Então, essas curvas, essas retas aqui, y igual a b sobre ax e y menos b sobre ax, nos ajudam a desenhar, a traçar a hipérbole. O que é que a gente faz? A gente desenha as retas, são retas fáceis de desenhar, b sobre a, y igual a b sobre ax, y é igual a menos b sobre ax, e aí marca esses dois pontos onde a hipérbole toca o eixo x, e aí é só traçar a curva de maneira que ela fique assíntota, que ela seja, se aproxime assintoticamente da reta. Poderia acontecer também a gente ter essa outra situação, onde quem está com o sinal positivo é o y e quem está com o sinal negativo é o x quadrado, né? Então, aqui tem um erro, aqui é b ao quadrado, não é isso? Então, se você isolar, o y vai ser igual a mais ou menos b sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, uma situação bem parecida, né? Quando o x é muito grande, raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado é aproximadamente x, né? Quando x é grande. Então, a gente vai poder calcular também os valores da hipérbole, né? Para cada x, eu coloco aqui, eu sempre vou poder calcular o valor do y, e eu vou ter dois y, né? Um com valor positivo e outro com valor negativo. Ok? E essas retas também são assíntotas da hipérbole, né? b sobre a, y igual a b sobre ax e y menos b sobre ax. Então, qual é a diferença aqui? A orientação da hipérbole, né? Aqui a gente tem a hipérbole dessa maneira. No caso anterior, ela estava nessa outra posição, né? Isso veio da diferença do sinal aqui, quem é que está com o sinal positivo ou negativo, quando você reduziu na forma padrão. Tá? A gente vai dizer que essas duas hipérboles elas são conjugadas. Elas têm as mesmas assíntotas. Finalmente, a gente tem o caso da parábola, que é o caso mais simples, que a gente conhece bem do ensino médio, né? Então, se a curva tem essa forma, a equação tem essa forma, y ao quadrado igual a 4px, eu posso calcular o valor de y extraindo a raiz quadrada. E vou ter dois valores. Então, se eu desenhar aqui, né, eu posso fazer uma animação, olha só, uma interpretação bem simples, né? Quando o x for positivo, eu posso calcular o valor que está aqui na raiz quadrada, né? Porque vai ficar o x positivo com o p, se eu assumir o p maior do que zero, né? O valor aqui vai ser positivo, posso tirar a raiz quadrada e obtenho dois valores para o y, ou 1, né? Se o x for igual a zero. Mas se o x for menor do que zero, como o p é positivo, eu não vou poder calcular essa raiz quadrada aqui. E aí não tem soluções, a reta não intersecta a parábola. Se o p for negativo, aí a situação se inverte, né? Eu só vou poder calcular o valor de y se o x for menor do que zero. Porque aí vai ficar o x negativo, o p negativo, aí eu vou poder calcular a raiz quadrada em dois pontos. Pode acontecer também, o caso que a gente conhece mais, né, de uma equação do tipo x ao quadrado igual a 4py. Então, posso facilmente isolar o y aqui e eu recaio no caso clássico que todo mundo se lembra do ensino médio. Y é igual a 1 sobre 4p de x ao quadrado. Se o p for maior do que zero, o valor aqui do segundo membro sempre vai ser positivo, né? Então, a parábola está voltada para cima. Se o p for negativo, a parábola vai estar voltada para baixo. Então, essa aqui é a ideia de ter uma primeira ideia de como visualizar essas curvas, né? De como a gente pode traçar essas curvas. Na próxima aula,
a gente vai fazer uma análise mais geométrica, né? Um estudo mais geométrico dessas cônicas. Vai ver a definição geométrica delas e vai ver, por exemplo, como a gente pode determinar certos pontos especiais da elipse, da hipérbole e da parábola, né? Que são os focos, os vértices, etc. É isso.